Gente, eu quero tratar desse assunto agora com você, que é um assunto muito sério. Um assunto muito sério. Uma avó, ela tá chateada. Mas por que a vovó tá chateada? Tá chateada porque o netinho dela, de 5 aninhos, foi agredido por uma vendedora num terminal de ônibus aqui de Curitiba. Local movimentado, né? E aí, a vovó tá chateada porque essa criança teria sido agredida por essa mulher. Agora, essa é uma criança... Quer ver? Vamos falar com a Thaís Travessoli, né? Quero perguntar para ela. Já tem a Thaís aí? Não. Já tá, Thaís? O que levou essa mulher a deixar essa avó chateada e agredir essa criança, Thaís Travessoli? Pois é, Jasson, que história que nós estamos contando aqui no Balanço Geral. Então, o que leva a acreditar, segundo a dona Cleusa, é o que essa avó contou para a equipe do Balanço Geral. Ela nos procurou para dizer que o neto dela de 5 anos estava bastante agitado passando aqui pelo terminal do Guadalupe, porque ele tem autismo leve, estava indo fazer tratamento. Essa avó disse que estava tentando controlar ele. Ele realmente estava muito agitado porque queria um brinquedo que tem aqui dentro do terminal, só que a avó estava correndo para poder chegar na consulta. Foi quando uma mulher de uma loja que fica aqui dentro do terminal do Guadalupe teria saído correndo em direção a essa criança e, segundo a avó, puxou o cabelo da criança. Nós temos uma reportagem completa para entender melhor o que é que teria acontecido aqui no terminal do Guadalupe. Vamos assistir. A avó estava levando o neto na terapia ocupacional e no atendimento psicológico. Mas, no caminho, a criança teria sido agredida. Nesse meio aqui, ela apareceu do nada, juntou o cabelinho dele, sacudiu e deu um tapa aqui no rosto dele. A senhora, na hora, reagiu como? Eu dei um tapa no rosto dela. Quando ela levantou a mão para dar mais um, não ia deixar agredir meu neto, que aqui na fonte pode até matar, no nariz desmaia. Daí, para intimidar ela, dei um tapa no rosto dela também. A avó e neto saíram de Colombo na última sexta-feira para ir até o bairro Boqueirão, em Curitiba, nas consultas do menino de 5 anos. Ele tem autismo leve e faz tratamento há mais de 2 anos. O ônibus em que eles estavam passa aqui pelo terminal do Guadalupe, no centro de Curitiba. Eles nem costumam parar aqui, só pararam para usar o banheiro. E na volta, segundo a avó, o neto viu um brinquedo, começou a chorar porque queria o brinquedo, ficou bastante agitado. A avó tentou acalmar. E aí, dona Cleusa, a senhora contou pra gente que do nada veio uma mulher e deu um tapa no rosto do seu neto? Pegou o cabelinho dele, fez ergueu pra cima, sacudiu dos dois lados e puxou pra cima e deu um tapa com a mão aqui do rosto dele. Daí nós corremos para ir do lado do tubo do Boqueirão Centro Cívico, que ele tinha exame 11 horas lá. Ela entrou dentro do tubo para bater nele. Qual tubo que é? Mostra pra gente. O último tubo do Boqueirão Centro Cívico lá. Aquele tubo ali que nós estamos vendo. Ela chegou a entrar no tubo? Ela entrou dentro do tubo. Ela entrou dentro do tubo para bater nele, falando que não gostava de criança mal educada. E daí veio mais um machão, falou que faltava cinta pro guri. Daí eu falei, isso, bata nele que aqui é filmado. Eu não reagi. Daí um homem falou que ela ia se complicar, ela voltou. E vamos mostrar. Câmera de segurança tem aqui no terminal do Guadalupe. Olha só, a gente já consegue ver uma ali, bem pertinho de onde a situação aconteceu. Segundo a dona Cleusa, foi exatamente aqui onde nós estamos. Tem, né, Thaís? Dentro do tubo também tem câmera. Dentro do tubo também tem câmeras e a polícia já estaria atrás dessas câmeras. Eu não sei, tem que perguntar para a delegada daí. Daí ele foi chorando daqui lá. Ele contou pro Diogo e tá tatame também pro terapeuta dele. Ele contou que apanhou. Para não perder a consulta do neto, dona Cleusa seguiu viagem com ele até o bairro Boqueirão, mas na volta passou na delegacia. Depois veio para o terminal do Guadalupe, junto com policiais civis, que conduziram a mulher da loja até o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. O menino ficou na delegacia. Nós temos o contato dessa mulher que foi conduzida para a delegacia, a mulher da loja. Tentamos conversar com ela por ligação, também por mensagem, ninguém nos respondeu. E a gente vai pessoalmente até essa loja para ouvir o outro lado e ela dar a versão dela para o que aconteceu, essa briga aqui no terminal do Guadalupe. Vamos lá então para a gente ver se consegue falar com essa senhora
Quem atende nossa equipe é uma funcionária. Ela diz que não sabe do caso e que a dona da loja está viajando. Tem algum contato dela para a gente tentar falar com ela? Não tenho. A senhora trabalha com ela, não tem... Sim, eu trabalho com ela, mas eu tô sem celular. Ah, a senhora tá sem celular. Uhum. Na tarde desta quinta-feira, a criança vai fazer exame de corpo de delito. Dona Cleusa espera que a polícia tenha acesso a imagens de câmeras de segurança do terminal, que, segundo a idosa de 68 anos, vão ajudar a esclarecer o que aconteceu aqui. Eu tô bem, porque como eu trabalhei 21 anos em pediatria, sou acostumada a lidar com pessoa violenta que agride as crianças e se interna. E como que a senhora classifica o que essa mulher fez? Eu classifico que ela precisa de um tratamento, não estou com raiva dela. Eu quero que ela faça um tratamento para não pegar outras crianças por aí, do nada. E nós tentamos contato mais uma vez com essa mulher que é citada no boletim de ocorrência e que chegou a ser conduzida para a delegacia. Não tivemos nenhum retorno por telefone e agora há pouco eu fui até a loja pessoalmente para tentar contato com ela. Me informaram que apenas uma funcionária continua trabalhando por aqui, então, ou seja, nós não conseguimos contato com ela. As testemunhas que conversaram com a equipe do Balanço Geral, elas afirmam que viram a criança agitada, mas dizem que não viram esse tapa. Ninguém viu tapa. Eu vou conversar mais uma vez com uma outra testemunha, melhor, a primeira vez que nós vamos conversar com essa testemunha. Ela parou nossa equipe aqui. O que é que você viu na sexta-feira? Então, na verdade, eu passo direto por aqui, né? Na sexta-feira eu vim resolver uma questão de trabalho, como eu falei, eu trabalho como vendedora, e eu vi que estava tendo um furdúncio ali. Eu não cheguei a ir lá perto, não cheguei a estar no meio, mas eu vi que estava tendo alguma situação desagradável com pessoas que eu conheço, que eu já vi passando por aqui. Fui ver o horário do ônibus, a hora que eu voltei, que eu fui entender o que estava acontecendo, foi onde eu fiquei sabendo que realmente a criança ela estava descontrolada, ela estava com a avó dela, a dona Cleusa, que é uma senhora já de 69 anos que não estava conseguindo administrar a situação, e a criança ela estava indo para a rua, estava vindo o ônibus, tudo com risco de ser atropelada, de se enfiar no meio da rua, e no desespero, a dona Rose, como eu conheço ela, dona da loja, ela é muito mãezona, ela se desespera nas situações, ela foi tentar, lógico que na medida do possível dela, ela foi tentar auxiliar a criança a não ir para o meio da rua e foi onde ela puxou a criança para não ir para a rua, mas não foi num ato de maldade, num ato de crueldade, bem pelo contrário, foi numa medida de desespero que qualquer pessoa teria de ver uma criança num momento de descontrole indo para a rua. Você viu ela puxando? Exatamente, foi o que eu sei da situação. Mas assim, o que você viu? Você chegou a ver algum tapa? Isso que eu tô falando, tapa eu não vi. Tanto porque, como eu falei, eu não fui lá perto, eu não estava no meio de tudo. Mas o que eu vi da situação foi isso. Foi uma tentativa de controlar uma criança que estava desestabilizada, com risco de ir para a rua, com risco de ter uma gravidade maior ainda. Tanto porque, nessa situação, como a criança ela é uma criança autista, não é somente a questão de tratamento da criança, mas é um tratamento da família. A família ela não tem preparo, dona Cleusa, ela não tem entendimento do que é, como que... É caso, como eu mencionei, é caso de procurar uma assistência, procurar a família, entender qual que é a realidade, o que eles sabem, o que eles entendem com relação ao controle de um autista, exposição de tudo. É um tratamento em família. E é exatamente isso que nós vamos discutir agora no Balanço Geral. Eu te agradeço, viu, pela participação. Ela estava passando por aqui porque trabalha na região. Jason parou para conversar com a nossa equipe, até pela gravidade. Muito obrigada pelo que aconteceu aqui na sexta-feira. Então, essa é a opinião dela também, né? A versão dela. Pessoas dizem que essa mulher correu atrás da criança para segurar. Já a dona Cleusa, a todo momento, afirma que existiu um tapa e aguarda as imagens de câmeras de segurança. Jason. Olha, Thaís, a gente ouviu aí o outro lado, né? Porque a gente tinha essa informação e a reportagem mostra isso. E a avó da criança ficou muito triste, muito chateada com o que aconteceu. Afinal de contas, ninguém gosta de ver o seu filho, o seu neto, né, sendo chamado a atenção por alguém que não é da família. Né? E até mesmo quando é da família, às vezes as pessoas reclamam. Então, se é por alguém de fora, já imaginou se teve realmente esse tapa? Você fica louco. Como é que alguém vai dar um tapa, né? A gente não tem ainda a certeza se houve esse tapa. Essa testemunha que a Thaís conversou agora, ela já disse que não, que essa pessoa teria tentado segurar a criança para a criança não atravessar a rua. É uma criança de 5 anos, né? São 5 anos que tem essa criança, quer dizer, e inclusive estava indo para uma consulta.
Thaís, eu vou conversar aqui agora no estúdio com a doutora Paula Koprusinski. Ela é psicóloga, especialista em autismo. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Paula, aqui no Balanço Geral. Até era legal a gente começar falando para as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral quais são, assim, as características de uma criança autista. Beleza, então acho que o primeiro passo é a gente entender que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então ninguém vira autista ao passar da vida, você nasce autista, existe uma questão de autismo regressivo, então pode ser que tenha uma criança que tenha um desenvolvimento mais neurotípico, assim, né, mais normal, dentro dos marcos, e acaba tendo autismo regressivo. E uma coisa que é importante, acho que é da gente pensar no autismo, que não tem como a gente ver na criança que está andando. Você não vê no fenótipo, né? Não tem um olho diferente, uma mão diferente. Você não olha assim, ele é autista ou não é. Você vê uma criança com os traços biologicamente típicos, né? Como qualquer um aqui nesse ambiente. E o autismo, ele é caracterizado por duas grandes áreas. Então, são questões sociais, de comunicação social e interação social, e também de padrões de comportamentos e interesses repetitivos e restritos. Essas são as duas grandes áreas do autismo, tá? Doutora, e existem níveis dentro do espectro autista? Existe sim. Existe 3 níveis de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental. Tem o nível 1, que é o nível de pouco suporte. Então, é uma criança que a gente considera, assim, um autismo mais leve, né? Ela consegue conviver bem em sociedade, ela tem mais autonomia, ela não precisa de tanto suporte dos outros. Todos vão provavelmente precisar de terapia, tá? Então, isso independe. Pode ser uma pessoa independente, é isso? Pode. Tem autistas adultos que se identificam autistas depois dos 30 anos, que tinham algumas dificuldades sociais na escola, na faculdade, não entendia muito bem. Aí um belo dia vê uma matéria e fala, nossa, mas eu me identifico com tudo isso. E aí entende que é autista, sabe? Tem o nível 2, que é uma criança que precisa de um pouquinho mais de suporte, e o nível 3, que realmente é uma criança que precisa de muito suporte. Né? Sempre naquelas duas áreas que eu citei no começo, assim. Agora, doutora, normalmente com que idade, mais ou menos, assim, os pais conseguem identificar que a criança pode ser autista, né? Tá, no Brasil a gente pode fechar diagnóstico a partir de 18 meses, a média é de 18 a 3 anos. Tem casos de crianças maiores que chegam, já tive paciente que chegou comigo com 16 anos e aí fizemos o diagnóstico depois, então pode acontecer essa questão. Então varia bastante, mas desde bebê já tem algumas características que você pode observar para ficar alerta se essa criança tem autismo ou não. Ô, doutora Márcia, agora, independentemente da criança ter autista ou não, alguém não tem direito de querer educar ou tocar ou querer educar a criança ou neto de alguém, né? Primeiro, educação quem faz é a família, prioritariamente os pais e as pessoas que acompanham aqui. Educação é feita pela família, primeiro. E segundo, mesmo na família, não se educa ninguém batendo. Então, independente dessa criança ter qualquer situação pessoal específica, uma criança não se faz isso. Não se faz isso com um adulto, né? Você pensa você sair na rua e dar um tapão no rosto de alguém? Não. Por que numa criança acha que pode? Não faz sentido isso. E é crime, né? E é crime, não tenha dúvida nenhuma. Alguma característica para a gente identificar uma pessoa autista? Tá, então eu vou citar algumas possíveis, porque em cada idade a gente vai ter diferentes questões, né? Mas uma criança que muitas vezes não olha no olho, tem um pouquinho contato visual, pode ter atraso de linguagem, mas pode não ter. O autismo a gente fala muito de um espectro. Por isso que é tão difícil eu falar assim, todos vão ter essa característica, porque não vão. Varia muito, né? Mas a questão de não responder quando é chamado, de ter comportamentos repetitivos, hiperfoco. Então, a criança que gosta muito de um tema específico, ou às vezes o padrão do brincar é diferente, alinha os brinquedos, pega as coisas, olha bem no olhinho perto, assim. Então, tem alguns padrões de brincadeira que dentro do autismo a gente consegue ver. O diagnóstico é feito por essa observação clínica. Então, é a partir da criança, né, numa sessão de terapia, que você começa a observar e falar, então esse padrão de brincar tá diferente, ela não interage tanto socialmente, ela não tem atenção compartilhada, que é esse olhar para você, olhar para um brinquedo, olhar para o outro. E como que a gente deve agir a partir do momento que você identifica que essa criança é autista? Como é que nós podemos agir para interagir ou mesmo ajudar? Então, eu acho que a ajuda vem a partir do momento que a gente começa a conscientizar sobre autismo. Então, o que a gente está fazendo hoje nesse programa, trazendo o assunto autismo, né, para vários brasileiros por aí, é maravilhoso porque a pessoa fala, então é um transtorno, então nasce assim, já tem alguns pontos de atenção, né? E a melhor forma do que a gente pode fazer é pensar em inclusão como sociedade. Eu acredito que pequenos passos de conscientizar e pensar em incluir essas crianças e adultos e adolescentes. E hoje, quem precisar de ajuda pode buscar aonde? Recomendo sempre neuropediatras e neuropsicólogos, ou psicólogos para avaliação psicológica. São esses os médicos que vão te dar os primeiros passos do que fazer.
E aí vai acabar indo para terapias e outros auxílios, talvez adaptação na escola, mas tudo começa, de fato, com essa ida ao médico ou psicólogo. Existem instituições que ajudam também essas famílias, né? Existe. Em Curitiba a gente tem algumas que gratuitamente ajudam, mas infelizmente entra aquela questão de vaga, né? Então, infelizmente na parte pública as vagas são mais pra frente, mas tem do plano de saúde também, então os pais podem buscar ajuda com o plano de saúde ou outros profissionais. Tá bom. Doutora Paula Kupczynski, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Ela que é psicóloga, especialista, né, em tratamento do espectro autista, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu. Tchau.